Fala galera do Evolução, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lana e hoje a gente vai para uma super aula daquela que é a nossa disciplina favorita, né? Eu sei que é a disciplina favorita de vocês, que é a nossa literatura. E para nossa aula, para as nossas dicas de hoje, eu separei um assunto que é importantíssimo para a gente que vai prestar aí o Enem, né? Vai prestar o vestibular da UEA, que é a nossa literatura colonial brasileira. Acompanhe aqui comigo, literatura colonial brasileira. E aí, querido aluno, você sabe que a literatura colonial brasileira é a literatura da época que o Brasil ainda era colônia de Portugal. A literatura dessa época, ela engloba aqui 3 séculos, né? A gente vai ter aqui o século XVI, na época que o Brasil foi descoberto, ali por volta não, né? Que foi essa data cravada, 1500, né? O segundo século da colonização, a gente tem aqui o século XVI, a partir de 1601, né, com a publicação daquela obra Prosopopeia do Bento Teixeira. E por último, aqui século XVII, e aqui por último, século XVIII, né? E a gente vai ter aqui aquela obras poéticas do Cláudio Manuel da Costa, dando início ao nosso arcadismo, tá? Então, separando aqui as escolas literárias, a gente sabe que existem 3 escolas que contemplam essa literatura colonial brasileira. É o nosso quinhentismo, que eu acredito que o nome aqui é autoexplicativo, né? Brasil foi descoberto em 1500, a gente vai ter escola literária chamada de quinhentismo. Aqui em 1601, a gente vai ter aquela escola literária muito bonita, que é o barroco, né? Tivemos, inclusive, muitas obras de artes, não só no campo da literatura, mas também na escultura, na pintura, arquitetura. É uma escola literária muito rica, né? E vamos ter aqui no século XVIII o nosso grande arcadismo, também chamado de neoclassicismo. Foi uma retomada tardia desse classicismo ali do Camões, certo? Pessoal, um ponto importante que vocês têm que lembrar com relação a essas 3 escolas literárias é que o quinhentismo ele ainda não é uma escola literária, tá? O quinhentismo é apenas o período de formação da literatura brasileira. Não chega a ser ainda uma literatura, mas é o período ali de nascimento da nossa literatura, é o marco zero da nossa história, portanto, o marco zero também da nossa literatura, ok? Vamos recapitular que a literatura do quinhentismo ela é dividida em 2 blocos, né? Aquela que é chamada de literatura de informação e aquela que é chamada de literatura de formação, né? Ó, professora, dá uma dica rápida aí para a gente memorizar o que é essa formação aí do quinhentismo. Pessoal, é simples, tá? Informação começou exatamente em 1500, com os viajantes, com os cronistas que escreviam os seus diários de bordo, as suas cartas aqui, registrando o que eles encontravam aqui no Brasil, né? A partir de 1530, ali por volta de 1530 até 31, 32, chegam os primeiros jesuítas aqui para o Brasil com o objetivo de catequizar os indígenas. Então, o objetivo deles era formar o indígena na fé católica. Ele tinha, na verdade, 2 missões, ensinar a língua e a religião para esse indígena. Tudo que esses padres jesuítas escreveram, a gente chama de literatura de formação. É bom lembrar que o principal padre jesuíta desse período é o nosso grande padre José de Anchieta, tá? Aqui na literatura de informação, vocês sabem que a gente tem aquele nosso documento que é considerada a certidão de nascimento do Brasil, a carta de achamento de quem? Pero Vaz de Caminha, beleza? Quando a gente fala de barroco, aqui a pegada é um pouquinho mais séria, né? Até porque eles são bastante religiosos. Nesse barroco, a gente vai fazer o seguinte: o barroco, acredito que a grande característica dessa escola literária, que ajuda a gente a memorizar, é que o barroco ele é dual, né? É aquela literatura do homem que está dividido entre o céu, o inferno, o pecado, o perdão, cristianismo, paganismo, entre a vida terrena e a vida eterna. A principal característica dessa escola literária é a dualidade, claro, escuro, céu, inferno, e muito bonita, né, pessoal? Considero aqui os textos do barroco muito rebuscados, eles têm uma certa complexidade para escrever os seus poemas, e a gente tem que lembrar que nós também temos 2 vertentes dentro do barroco. Imagina, você é um escritor barroco, certo? Se você é um escritor barroco, você pode escolher entre fazer literatura cultista ou literatura conceptista. A gente vai dividir aqui no cultismo e no conceptismo dentro do barroco, tá? É muito importante você memorizar esses 2 conceitos, que eles são muito cobrados aí dentro de provas, tá?
O cultismo são palavras rebuscadas, difíceis, sabe aquele texto que a gente vai ler, não entende muito bem as palavras, porque eles têm um preciosismo vocabular, é por isso que a gente chama o cultismo de jogo de palavras. Enquanto que o conceptismo é o contrário do cultismo. O conceptismo é um jogo de ideias, eles trabalham com argumentação, tentando convencer você de que a opinião dele é a correta. Era muito usado pelos pregadores, né, pelos padres jesuítas que tentavam convencer o seu público da barbárie, do pecado. Muito legal essa escola literária, cara. E aí a gente vai lembrar de dois escritores aqui, né, que foram os caras do Barroco. Um brasileiro e o outro português. Aqui no Brasil a gente vai ter aquela figura polêmica e apocalíptica. Quem é ele? O nosso grande Gregório de Matos Guerra, né? O cara mais, acho que mais polêmico da nossa literatura, sem dúvidas, é o Gregório. Se fosse um participante aí do Big Brother, né, ele seria o primeiro a sair lá da casa, canceladíssimo, porque ele criticou todo mundo, cara. Ninguém escapou da crítica feroz do Gregório de Matos. Criticou ricos, pobres, mulheres e homens livres, escravizados. Ele enfrentou, inclusive, Deus, né? A gente vê na literatura do Gregório de Matos uma poesia de enfrentamento, né? A figura divina. Deus, você tem que me perdoar, porque por mais que eu peque, o Senhor tem um prazer de me perdoar. Então é um cara, assim, polêmico, para dizer o mínimo, sobre ele, né? Mas é um cara talentosíssimo, comparável, inclusive, a Camões, tá? Tem gente que diz que ele tem uma literatura parecida com a de Camões. Olha com quem esse cara está sendo comparado, meu irmão, com o autor de Os Lusíadas. O cara é muito bom. Já em Portugal, mais próximo da prosa, nós temos o grande Antônio Vieira, padre português, que é considerado um dos maiores oradores de língua portuguesa. Beleza? E quanto ao arcadismo, professora? Bem, aqui no arcadismo a gente já tem uma literatura um pouquinho mais complexa, até porque o Brasil já estava no seu 3º século de colonização, a gente já estava se desenvolvendo. Vamos lembrar que o século XVIII ele é reluzente para o Brasil, né? É o século em que o ouro foi encontrado aqui, cara. É o que os portugueses sempre quiseram encontrar desde que eles chegaram. Onde que foi encontrado esse ouro? Em Minas Gerais. E aí aquela galera que estava na cana-de-açúcar, aqui no Barroco, muitos deles abandonam a cana-de-açúcar para migrar ali para a mineração, para o garimpo lá em Minas Gerais. E os nossos autores desse período são mineiros, tá? Vamos lembrar que o arcadismo ele tem a seguinte divisão. Ele tem produção lírica, ele tem produção épica e ele tem também produção satírica, todas de extrema importância para a nossa literatura, tá? Vamos lembrar que a lírica são poemas que falam de amor. Você vai lembrar daquela obra que muita gente acha muito chata, que é a Marília de Dirceu, né? Ai, Marília, vi você passeando ontem no bosque, o Cupido passou perto de você, chata pra caramba, né? Mas é a Marília de Dirceu, tá? Na épica, a gente vai ter a nossa primeira tentativa de fazer uma obra épica, né? Cara, fazer obra épica é difícil, né? O que precisa ter numa obra épica? Tem que ter um herói, tem que ter uma guerra, né? Tem que ter um grande feito de um grande herói. Nós temos duas aqui, o Uraguai e Caramuru. O Uraguai do Frei Santa Rita Durão aliás, o Uraguai do Basílio da Gama e Caramuru do nosso grande Frei Santa Rita Durão, beleza? Aqui na satírica a gente vai ter uma obra do Tomás Antônio Gonzaga, que é o mesmo autor de Marília de Dirceu com a obra Cartas Chilenas, tá? Pessoal, vamos lembrar que o barroco e o arcadismo, eles são movimentos literários opostos, tá? O barroco era muito intenso, sentimental, emotivo. O arcadismo, por outro lado, ele vai ser mais equilibrado, ele vai ser mais racional. Você vai observar que na literatura é muito comum esse movimento de ruptura retomada, né? Uma escola literária que vem, rompe com a anterior e retoma uma anterior a ela, né? Então lembre-se, essa dica é importante, tá? Para você que vai fazer principalmente a UEA. Lembrar que barroco e arcadismo, eles são opostos, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos lembrar aqui, vamos falar um pouquinho mais desse grande Gregório de Matos, porque as nossas questões que eu preparei para vocês estão aqui no barroco, principalmente, né, do nosso Gregório de Matos. Vamos lembrar, deixa eu apagar aqui, para ficar legal para a gente. Vamos lembrar que o barroco do Gregório de Matos, ele é brasileiro, você vai lembrar disso, Gregório de Matos. A literatura do Gregório de Matos, ela é dividida em algumas vertentes, né? A gente vai colocar a vertente lírica. O que é lírica mesmo, professora? Para falar de amor, né? Quando fala de amor, lírico, amorosa.
Mas ele tem poemas também que falam sobre a passagem do tempo, sobre a efemeridade da vida, a fugacidade do tempo. Tem um poema dele lindíssimo, que é um dos meus preferidos, inclusive, que ele diz assim, ó: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, tudo muda, né? Olha aí, ó, a gente considera esse tipo de poema que fala sobre a passagem do tempo lírico-filosófica, certo? Ei, pessoal, ele tem a sua vertente religiosa, né? Que são poemas assim para Deus, né? Lembremos que o Gregório de Matos não tem uma postura submissa, né? É uma postura um pouco de enfrentamento com relação à figura divina, né? Ele tem a sua vertente satírica, essa daqui é uma das mais famosas, né? Inclusive foi o que deu o apelido para o Gregório de Matos de Boca do Inferno. Olha aí, o cara que tem um apelido de Boca do Inferno, boa pessoa, ele não foi, não? Fofoqueiro, mais do que aquela galera de bairro, tá? Satírica é crítica social, gente, criticou todo mundo, tá? Ele tem ainda uma vertente erótica, né, que são poemas aí eróticos, ele tinha muito essa questão do erotismo, da sexualidade dentro da sua literatura, principalmente quando ele vai se referir à figura feminina. Não cai em prova, não costuma cair a vertente erótica, mas é importante você saber que ela existe, tá? Concentre-se aqui na lírica, religiosa e satírica, beleza? Cara, com esse super resumão, eu acho que já dá pra gente ir para as nossas questões. Vamos lá para a nossa primeira questão, vamos ver aqui o que ela diz. A questão diz assim: leia o poema a seguir, e a gente já começa com ele, Gregório de Matos, que descreve o que era, naquele tempo, a cidade da Bahia. Vamos lá. A cada canto, um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Estupendas usuras nos mercados. Todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia, cara, na boa. Esse poema aqui não parece que ele está falando do Brasil de hoje, né? Estupendas usuras nos mercados. Olha esse finalzinho, gente, que legal. Todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. O que ele quer dizer com isso? Só se dá bem na Bahia quem rouba, né? Aqueles que são honestos não se dão bem. Parece o Brasil de hoje, né? Vamos lá para ver o que está pedindo a questão? Questão letra A. Vamos ver o que está dizendo a letra A? O poema pertence à fase satírica do Gregório de Matos. No terceto, evidencia-se que todos os que se negam a ser desonestos, as pessoas que se negam a ser desonestas, continuam pobres? É exatamente o que ele disse lá no texto, né, pessoal? Quem não rouba, quem não é corrupto, continua pobre na cidade da Bahia. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra A. Mas vamos ler as demais alternativas para a gente não ficar aqui pensando que talvez tenha alguma coisa certa. Vamos para B. O poema pertence à fase satírica? Poderia ser, né? De Gregório de Matos. Mas vamos ver o que elimina essa questão. A linha de verso, estupendas usuras nos mercados, significa que os pobres podem ficar ricos? Não. Estupendas usuras no mercado quer dizer que as pessoas furtam, que as pessoas são corruptas, e não que elas vão ficar ricas, né? A letra C fala: o poema pertence à fase lírico-religiosa, a gente já pode eliminar aqui, né? Porque não fala de Deus, não tem essa questão da salvação da alma, danação da alma, também não tem nada a ver com o poema, né? O poema pertence à fase satírica? Poderia ser a resposta, mas vamos ler o restante. De Gregório de Matos. No quarteto, observa-se a degradação moral da população pobre baiana. Na verdade, pessoal, não é a degradação da população pobre, mas daquelas pessoas que estão no poder, né? De quem comanda a cidade. Então, não é a população pobre, a gente pode eliminar a letra D, tá? A letra E diz: o tom dos excertos é de exultação diante de como está a cidade da Bahia. Essa daqui é a mais errada. Exultar, no caso, é você falar dos aspectos valorosos, né? De você elogiar. Não tem nada a ver com o que está pedindo. A gente elimina também a letra E, certo? Vamos agora para a nossa próxima questão, ver o que ela está pedindo aqui da gente, da literatura colonial brasileira. Vamos lá? Segunda questão. Tem um texto aqui para a gente e é a questão do quinhentismo, tá? Vamos relembrar? Quinhentismo, literatura de formação, informação, época do descobrimento do Brasil. Aliás, vamos colocar aqui uma data para a gente se localizar. O quinhentismo, ele vai de 1500 até 1601, tá? Que é quando começa o barroco. O barroco vai de 1601 até 1768, que é quando começa o arcadismo aqui no Brasil.
E depois a gente vai ter o arcadismo, que começa exatamente em 1768, com a publicação da obra Obras Poéticas, do Cláudio Manuel da Costa, e vai até 1836, que é quando começa o romantismo aqui no Brasil, tá? Vamos lá para o quinhentismo? Olha o que diz aí o texto. Um trecho da carta de achamento, inclusive, tá? Parece-me gente de tal inocência que se nós os entendêssemos e eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles não têm nem conhecem nenhuma crença. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se tornem cristãos e passem a crer em nossa santa fé, a qual preza a nosso Senhor que os traga. Gente, olha o Pero Vaz de Caminha dizendo aqui que o indígena ele não tem religião, que ele é um papel em branco, né? Que basta que o português queira, ele vai conseguir imprimir a fé católica nesse indígena. Olha a questão do etnocentrismo aqui, né? O cara passando igual um rolo compressor em cima da cultura e da religião desse indígena. Vamos continuar a leitura. Porque certamente essa gente é boa e de boa simplicidade. E imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. Ou seja, eles não vão protestar. E pois nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, se aqui nos trouxe, creio que não foi sem um motivo. Vamos para o restante? Agora a gente tem um outro texto, tá? De um outro momento, aqui século XVIII, o José Bonifácio, falando a respeito desses indígenas. Vocês acham que a forma como os portugueses encaravam esses indígenas mudou? Né? Será que eles passaram a respeitar a cultura do indígena, por exemplo, ou a sua religião? Vamos ver. As molas do homem primitivo podem ser postas em ação pelo exemplo, educação e benefícios. Newton, se houvesse nascido entre os guaranis, seria mais um bípede que pisara sobre a superfície da terra. Mas um guarani criado por Newton talvez ocupasse o seu lugar. Quem lê o diálogo que traz Léry na sua viagem ao Brasil, entre um francês e um velho carijó, conhecerá que não falta aos índios bravos o lume natural da razão. Percebe que, passados ali quase 2 séculos depois do descobrimento do Brasil, desse primeiro contato entre portugueses e indígenas, a visão do português ainda era a mesma, né? De um indígena inocente que vai aceitar passivamente a questão do cristianismo, da religião e da cultura portuguesa. Vamos observar o que a questão está cobrando da gente. Vamos para o enunciado. A partir dos 2 textos, escritos em momentos emblemáticos da história do Brasil, o achamento em 1500, e o debate de ideias para a criação de uma Constituição em 1823, seria correto afirmar que os povos originários são, né, na visão, claro, desses portugueses, definidos como díspares, ou seja, diferentes entre si, pois Caminha os vê como indígenas, incrédulos, enquanto Bonifácio alerta para o perigo dos indígenas bravos. Na verdade, eles não têm uma visão diferente, eles têm a mesma visão a respeito do indígena, né? Então essa não pode ser a nossa resposta. A letra B. Considerados uma página em branco. Sim, pessoal, uma página em branco. E maleáveis, ou seja, o português vai poder fazer o que ele quiser com esse indígena. Tanto no texto do cronista quentista, quanto naquele do publicista oitocentista. É muito comum que o Enem, por exemplo, trabalhe essa expressão, né, de que o português enxergava o indígena como uma página em branco, onde ele vai imprimir a sua cultura e esse indígena não vai protestar, né, ele vai aceitar passivamente. A gente sabe que não foi assim que aconteceu. Errada a letra B, tá? Aliás, correta a letra B, né? Essa é a nossa resposta. Vamos aqui para a letra C. Apontados como benignos, com a intenção de preservar os indígenas. Gente, preservar os indígenas, né? Tudo que eles não fizeram. Então a gente já pode eliminar de cara a letra C. E a letra D? Tributários de uma imutabilidade cultural, tanto na crônica de Caminha quanto no discurso de José Bonifácio. Imutabilidade é aquilo que não muda. E eles acreditam que se o indígena for educado, ele vai mudar. Então a letra D também está equivocada, não pode ser a nossa resposta. Show de bola! Ei, diz aí, tá gostando dessa aula? Então comenta aqui embaixo, fala que você tá gostando, compartilha aí com teus amigos, porque eu tenho certeza que você quer que eles passem na prova também, né? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Olha o que ela diz aí pra gente. Primeiro, né, leia o fragmento do texto Literatura Transplantada de Sérgio Gonzaga. O barroco foi introduzido no Brasil por intermédio dos jesuítas. A princípio, fins do século XVI. Ele é apenas catequético. Todavia, a partir do século XVII, generaliza-se nos grandes centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, através da igreja. Lembre-se, barroco, Bahia, ciclo da cana-de-açúcar.
Arcadismo, Minas Gerais, ciclo do ouro, e o quentismo, descobrimento do Brasil. Tem que fazer essa associação entre contexto e escola literária. Vamos aqui para o enunciado da questão, vamos ver o que pede aqui para a gente. Sobre as marcas frequentes da linguagem barroca na literatura brasileira, vamos ver o que está certo, o que está errado. A primeira diz assim: busca a ilustração dos estados de conflito espiritual do homem barroco. Claro, gente, o barroco é a arte do conflito espiritual. O barroco é a arte da fragmentação, da dualidade. Logo, a primeira informação está correta, né? A segunda diz assim: uso de certas figuras de linguagem como recurso oratório. Claro, pessoal, a gente vai ter muitas figuras de linguagem aqui. A antítese, o paradoxo. E, aliás, você sabe a diferença entre antítese e paradoxo? A antítese e o paradoxo são oposições, né? Mas a antítese é uma oposição possível, o paradoxo é impossível. É só você lembrar, se eu disser assim um exemplo: Carlos é alto, Marcos é baixo. É possível um ser alto, outro ser baixo? Então isso é uma antítese, porque é uma oposição possível. Mas se eu disser que o Carlos é um alto, baixo, aí é um paradoxo, ela meio que se anula, né? Então o paradoxo ele é impossível de acontecer, certo? É só você lembrar que o rei do paradoxo na língua portuguesa foi o Camões, né? O que ele dizia? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Como é que está doendo e eu não estou sentindo? É um contentamento descontente. Estou contente e descontente ao mesmo tempo? É dor que desatina sem doer. Como é que está desatinando de dor e não está doendo? Né? Isso é um exemplo claro de paradoxo, tá? Então, a segunda também está correta, né? Vamos aqui para a terceira. O cultismo é caracterizado pelo jogo de ideias. Cara, olha o erro aqui, né? O cultismo a gente sabe que é jogo de palavras, não é jogo de ideias. Lembra que o cultismo usava palavras rebuscadas, difíceis de serem compreendidas? Então tá errada, né? E a 4. O uso de vocabulário sofisticado é traço singular da linguagem conceptista. Tá errado também. A linguagem singular é um traço do cultismo. Então ele trocou as informações aqui, né? Vamos para o nosso enunciado, o que é que ele diz aí? E sobre as marcas da linguagem barroca, marque a única alternativa cujos itens são todos corretos. A gente sabe que só pode ser a letra A primeira e a segunda afirmativas, certo? Lembre-se, é importantíssimo que você saiba diferenciar cultismo de conceptismo, tá? Essa é a parte mais importante do conteúdo aí que a gente conhece como barroco, beleza? Então vamos lá para a nossa próxima questão agora de arcadismo, tá? Para a gente fechar esse nosso assunto com chave de ouro, tá? A próxima diz assim, tem um textinho para a gente ler, e eu já li ali, que tem a ver com Marília de Dirceu, né? O ranço literário de muita gente aqui que não suporta esse livro. Mas, cara, dá uma chance para Marília de Dirceu. Primeiro que a linguagem deles é muito simples, né? Vamos observar isso aqui nesse trecho que eu trouxe para vocês. Tu não verás, Marília, sem cativos tirarem o cascalho e a rica terra, ou dos cercos dos rios caudalosos, ou da minada serra. Vocês observam que só nesses versos aqui a gente percebe já a presença do contexto daquela época, que é o contexto da mineração. Ele acabou de falar para ela: Marília, você não vai ver os escravizados tirando ouro na bateia ali no rio. Eu não vou deixar. Por quê? Porque é uma cena feia para uma musa inspiradora que é a Marília, né? Não verás separar ao hábil negro do pesado esmeril a grossa areia, e já brilharem os granetes de ouro no fundo da bateia. É uma cena que ele está transcrevendo e está dizendo que ela não vai observar. Vamos aqui para o restante do texto, para o restante da questão, o que diz? Vamos assinalar a correta, ver se vocês conseguiram pegar aqui. Os versos são de autoria de Tomás Antônio Gonzaga, cujo pseudônimo pastoril é Dirceu. Sim, pessoal, é o Dirceu. Mas olha o que diz aqui no final. O tema explorado no texto é o Fugere Urbem. Pessoal, ei, vamos lá. A gente tem alguns clichês latinos aqui no arcadismo, né? Um deles é o Fugere Urbem. Pessoal, Fugere Urbem, ao pé da letra, significa fugir do urbano, fugir da cidade. Sabe quando você dá aquele perdido? Ai, tô de saco cheio da cidade, vou pro campo, vou pro interior, vou tomar um banho de cachoeira, é o Fugere Urbem. O texto não está falando sobre isso, até porque a metrópole brasileira daquela época era Minas Gerais, então ele está no meio da cidade, não tem a temática do Fugere Urbem, ele não fugiu da cidade, né? Eliminamos, portanto, a letra A. A letra B diz: a temática lírica abordada é pastoril. Não, não é não, porque se fosse, teria ovelhinha, teria passarinho cantando, é aquilo que a gente chama de locus amenus dentro do arcadismo, né? Que é aquela paisagem
idílica, paradisíaca, você ouve o passarinho cantando, né? Você ouve o barulho do rio correndo, então não tem nada a ver, a letra B está eliminada, certo? Vamos aqui para a letra C. O vocativo Marília é a alusão à musa inspiradora de Tomás Antônio Gonzaga. Está correto, a gente sabe que a Marília de Dirceu, ela existiu. O nome dela era Maria Joaquina Dorotéia de Seixas, que pasme, tá? Era uma menina de 14 anos de idade. O Tomás Antônio Gonzaga era um senhor de 50 e poucos anos, né? Cara, tem uma questão problemática por trás de Marília de Dirceu, né? Nos excertos, o eu lírico reporta-se à amada. Sim, é verdade. Afirmando que ela terá o ouro que quiser quando ambos contraírem núpcias. Pessoal, ele não falou que a Marília vai ganhar ouro, mas que ele vai evitar que ela veja a cena de mineração, porque é demais para os olhos de musa que ela tem, tá? Então tá eliminada a letra C também. Vamos aqui para a letra D. A natureza, representada no texto, reporta-se ao processo de exploração do ouro em Minas Gerais? Perfeito. Faz referência à garimpagem? Perfeito também. Quando utiliza as expressões cascalho, que é aquelas pedrinhas que ficam no fundo do rio misturado com ouro, né? Bateia, que é a peneira, e granetes de ouro, que são as pepitas de ouro, né? A quem fazia sem cativos e hábio negro. Essa é a nossa resposta, portanto, a alternativa correta, letra D, de dado, né? A letra E fala: o texto descreve como se dava a escravidão no ambiente de extração de ouro de Minas Gerais no século XVIII. Até aí, ok. O poeta de pseudônimo Termindos Cipílio, pessoal, parou aí. Qual é o pseudônimo do Dirceu na obra Marília de Dirceu? O pseudônimo dele é Dirceu e a sua musa é Marília, né? Até o nome da obra já te entrega quem é esse pseudônimo, tá? Lembre-se, é bom anotar essa informação ali no cantinho, rabiscado no verso. Anota aí, ó, que os poetas árcades, eles utilizavam pseudônimos, tá? É uma estética do arcadismo, você usar pseudônimo. No caso do Tomás, era Dirceu. Quando ele escreveu Cartas Chilenas, ele usou o pseudônimo de Critilo, né? O Cláudio Manuel da Costa usava Glauceste Saturnio como seu pseudônimo, a sua musa era Anise. É uma característica dessa galera, tá? Lembre-se, arcadismo, campo, natureza, a floresta encantada, né? É essa pegada. É você ser zen, você tá num ambiente bucólico, campestre, é essa pegada do arcadismo. Certo, meus amores? Gostou dessa aula? Quer saber mais sobre isso? Então segue aí o Evolução nas nossas redes sociais, que a gente vai postar muito conteúdo para você daqui para frente. Um grande abraço, eu te vejo aqui na nossa próxima revisão. Tchau, tchau!